finish. Estamos começando mais um NHS, o podcast que na hora sai. Saudações, meus queridos ouvintes digitais. Este é o NHS número 15. Eu sou o André Jonatas e eu posso dizer pra você que eu já venci o combate com o Homem de Ferro. Eu sou o Sidney Alencar e eu já tô cansado. Eu sou o Cleiton Viana e meu pai perguntava: por que você não vai pro Iron Man, meu filho? Oi pessoal, eu sou o Del Clécio. Vamos correr que o tempo tá passando. Muito bem. É isso aí, pessoal. Vamos falar sobre um cara que saiu da obesidade quase para se tornar um Iron Man, ou seja, concluir a maior prova de triatlo do mundo que aconteceu em Fortaleza. Vale a pena ficar esses minutos conosco. Nascido em Maranguape e criado em 14 cidades diferentes. Conhecido como filho do delegado, foi um dos primeiros a ter computador na cidade de Acopiara, onde também morou. Era um Compaq Presário 4410, processador Pentium 100, com 1,2 GB de hard, 4,2 MB de vídeo e inacreditáveis, senhores, 16 MB de memória RAM. Geek feeling desde sempre. Cresceu estudando mais do que os outros, sabendo mais do que os outros, desafiando professores e métodos. O estímulo ao saber, muitas vezes aos petelecos na orelha, vinha da sua mãe, Dona Gina, que era mais delegada do que o próprio delegado. Em Fortaleza, vergonhosamente, ainda pena para terminar engenharia elétrica. Enquanto isso, enveredou pelos caminhos da comunicação e tecnologia. Já mostrou saber mais do que muito diplomado sobre design gráfico, internet, mídias digitais, publicidade, peteca, baladeira, nada o cachorrinho e comer coração de beija-flor. Nada mais se compara à sua maior façanha. Seu Instagram era puro colesterol, delícias de gordura saturada, formigueiro de açúcar, frituras de batata com asfalto, tantas gostosuras by fast food. Todos os dias lhe renderam quase um infarto. E no momento em que ele mais precisava, já que sua mãe estava enferma, então poderia ajudar pouco na sua saúde, porque também estava debilitado. Assim como acontece com os super-heróis, da perda irreparável surgiu uma força incomensurável. Em 14 meses, saiu da obesidade para se tornar um Homem de Ferro. O Super Del concluiu a maior prova de triatlo do mundo, o Iron Man, que aconteceu em Fortaleza em novembro de 2014. Hereges de plantão, eu tenho a vocês aqui a honra de apresentar, que vocês vão ter que ficar com vergonha. Foram 3,8 quilômetros de natação no mar, 180,2 quilômetros de ciclismo com vento na muleira e 40,2 quilômetros de corrida. Seja bem-vindo ao NHS Super Del! Rapaz, eu fiquei cansado aqui só de escutar, viu? André gastou toda a capacidade jornalística dele do ano fazendo esse texto aí, viu? E aí, Deoclés? Quer dizer que o senhor completou a prova do Iron Man, né? Foi uma etapa aqui em Fortaleza, é isso, do Mundial? Foi. O Iron Man acontece no mundo todo, são mais de 60 provas ao redor do mundo, né? Existem duas modalidades, que é o 70.3 e o que é o chamado meio Iron Man. E tem também o Full Iron Man, né? Que é o dobro da distância, que são 140.6 milhas. Só, né? Que foi essa que aconteceu aqui em Fortaleza. Pois é, isso que eu ia perguntar. Cada prova dessas é disputada num lugar por uma etapa, ou numa etapa tem-se várias baterias, digamos assim? Cada etapa, ela conta por uma pontuação no ranking mundial, né? E dentro de uma mesma etapa existem categorias. Existem duas categorias maiores, que é a da elite, né, que são os profissionais, e os amadores.
E os amadores são subdivididos em faixas etárias, de 5 em 5 anos. E tu correu na categoria amador, é isso? Corri na categoria amador. Que é a grande maioria, né? Acho que na categoria profissional aqui em Fortaleza devia ter uns 40 atletas ou 50. Tinha muito atleta estrangeiro? Ouvi falar de mais de 40 países diferentes. E aí, cara, 3,8 km de natação no mar. Opa! No mar, 180 km de ciclismo com o vento na muleira. Vamos aí. E o pior de tudo, 42 km que eu acho de corrida. E se eu não me engano, esses 42 km de corrida, se a prova deve ter começado, sei lá, 7 horas da manhã, esses 42 km foi o quê? Mais ou menos meio-dia, 1 hora da manhã, ou 1 hora da tarde? Mais. Não, a largada foi 6h20 da manhã, se não me engano. E eu comecei a correr, era 2 da tarde. 1h30, 2 horas da tarde. Né, porque eu sofri muito na natação. Eu treinei e tal. Que era no mar. Que era no mar. Uhum. Né? Só que o mar estava muito mexido. E eu mareei. Como você mareia num barco. Então eu passei uns 30 a 40 minutos vomitando dentro d'água. Sério? Coloquei café da manhã pra Caralho. fora, todos os Sabia suplementos disso, pra não. fora. Foi. E Alimentando os peixes. alimentando os peixes. Né? Ele levou alguma picadinha de peixe quando tava vomitando? Não, mas a vontade a briga entre o medo de me afogar e a vontade de continuar na prova foi decisiva, porque não podia pedir resgate, né? Embora tivesse lá vários assistentes de prova, né, próximo, mas eu não tentei me controlar, me segurar e fui brigando ali contra o enjoo até chegar no final. Quando você Tá pede com resgate, uma prova você é desclassificado, uma coisa É. assim, é? Você tocar no barco de resgate ou pedir ajuda, você é eliminado da prova. Pra gente conseguir manter o ouvinte até o fim, vamos falar do ápice do Ironman um pouquinho mais na frente, se Certo. vocês concordarem. E vamos ao começo, né? Então, assim, você tomou a decisão de querer mudar de atitude de saúde, né? E mudar a sua alimentação e propriamente costumes, né? Como foi que começou, né? Na verdade, em 2012, minha mãe, alguns amigos daqui conhecem, né? Ela era uma pessoa jovem, super saudável, nunca tinha sentido nada, a não ser um encravado, uma dor de dente. E de uma hora para outra surgiu com a leucemia, né? Coisa que ninguém espera. E no meio do tratamento, de doação de plaquetas, né? Ela fez quimioterapia, então geralmente quem faz quimioterapia tem a redução de plaquetas e precisa muito de doação. E é difícil conseguir doador de plaquetas, tanto pela falta de informação, as pessoas não sabem como se dói, se não dói, quando pode doar. Mas assim, a falta de informação é um fator que dificulta encontrar doador de plaquetas. E além disso, a pessoa tem que ter algumas condições de saúde e de acesso venoso para poder entrar lá na máquina para poder tirar as plaquetas, né? E eu tinha as condições venosas, né? Achava que tinha saúde e minha mãe estava precisando de plaquetas. Aí eu disse, não, vou ser doador de plaquetas, né? Cara bom, forte, jovem e tal, vou doar para minha mãe. Só que para minha surpresa, quando a gente tirou as plaquetas, a minha plaqueta foi rejeitada porque tinha muita gordura no sangue, né? Então, minha mãe passou 3 meses precisando de plaquetas e eu não pude doar nenhuma vez. Eu tentei 17 vezes e nenhuma das minhas plaquetas foram aprovadas. Aí, assim, não faltou plaqueta para ela, a gente fez uma grande mobilização, né? Mas eu não pude doar. Infelizmente, minha mãe não conseguiu vencer a leucemia. Ela faleceu no dia 17 de setembro de 2012, né? E, obviamente, foi muito duro, né? Depois eu fiquei pensando, né? E para mim foi muito pesado lembrar que não pude doar para ela. E aquilo ficou me preocupando, né? Não com remorso, porque realmente tenho a consciência de que a gente fez tudo que era possível. E não foi a falta da minha plaqueta ou a adição da minha plaqueta que salvaria a vida dela. Mas eu fiquei preocupado com a minha condição de saúde, né? Então procurei uma nutricionista. Por que eu Isso procurei? foi no decorrer do tratamento da tua mãe, não é isso? Não, foi depois. Depois, uns 6 meses depois, né? Aí, que já foi em 2013, né? No meio do ano de 2013. E aí eu procurei um nutricionista porque a minha alimentação era, como o André falou, se vocês procurarem no meu Instagram,
pessoal, eu até dizer assim, é @Deoclésio. 90% das postagens são do Burger King, da Pizza Hut, do Habib's, porque o meu café da manhã era cachorro quente com Coca-Cola, o almoço era pizza, o jantar era Burger King, e isso todos os dias da semana. Então eu não tinha uma alimentação nada saudável. Né? Vou falar assim, tua alimentação era fast food, porque se tu falar Fast Burger King, falar Burger King, nunca eles vão anunciar com a gente, entendeu? Ah, tá certo. O McDonald's pode cancelar o contrato, né? Tá. Pode. Esse André, eu adoro o positivismo, o otimismo do André. Enfim, era... Mas Deoclésio, esse aí não é força de expressão. Você realmente, o teu café da manhã era esse. Era esse. Tua alimentação era essa. Era essa. Pode ir lá no meu Instagram que tem. Eu tenho uma padaria, que eu não vou dizer o nome por questões mercadológicas, mas eu moro atrás de uma padaria famosa aqui em Fortaleza. E eu moro atrás e trabalhava no quarteirão da frente. Então eu passava em frente à padaria para ir trabalhar. Então, pro meu café da manhã, eu passava lá, eu fazia 12 cachorros quentes de self-service, bem recheados, pegava uma Coca-Cola de 600ml. E às vezes ainda levava uns pastéisinhos fritos. Pra completar, né? Pra completar. Então, eu procurei logo um nutricionista, porque eu sabia que aquele problema nas minhas plaquetas, aquela gordura que tinha lá, era da minha alimentação. Então, fui na nutricionista, pesquisei uma boa nutricionista, ela me pediu alguns exames de sangue, e na maioria dos fatores lá do exame de sangue estavam normais. Mas tinha um que chamou muita atenção, que eram os triglicerídeos. Uma pessoa normal tem triglicerídeos até 150 unidades lá por ml, que eles chamam, né? 150. E o meu tava 1531. Peguei, dei uma olhada, né? Quando foi no dia seguinte, o laboratório me ligou, disse: Deoclésio, ó, nossa auditoria identificou que teve um erro no seu exame, a gente quer que o senhor venha refazer. Você precisa ser internado agora. Não. Disseram que tinha um erro no exame. Eu voltei, refiz o exame, deu 1527 os triglicerídeos. Aí você já vê que já tá outro panorama, né? Eu dormi e baixou 4, né? Mas pra 150 tava longe. Outro quadro. Aí fui na nutricionista, mostrei pra ela, ela ficou muito assustada e me pediu pra procurar um médico, né? Então, tinha um amigo nosso, médico, eu liguei pra ele na mesma hora, ele tava de plantão, e eu levei pra ele os exames. Na mesma hora, ele ligou pra um amigo dele, cardiologista, e eu já saí desses dois médicos já medicado, né? Porque com triglicerídeos a 1500, acima de 1000, na verdade, você tem uma chance eminente de ter uma pancreatite. E para quem não sabe, a pancreatite é uma doença, é uma circunstância médica aguda fatal, quase tão fatal quanto o infarto, né? Se você não chegar no hospital ali em 30 minutos, você morre. Isso é literalmente gordura no fígado. Gordura no fígado. Então eu tava à beira da morte, né? A qualquer momento podia ter, e eu não sabia há quanto tempo eu vinha com essa condição, sem nem saber. Então me assustei, né? Fiz vários exames para ver se estava tudo normal. O cardiologista disse assim: ó, agora, além da dieta, você tá liberado, comece a praticar uma atividade física leve, uns 3 vezes por semana, dar uma caminhada, rodear o quarteirão. Tá bom. A minha experiência de vida, eu já tinha começado a correr, tinha desistido, já tinha comprado um tênis caro para ver se eu me estimulava a correr, desisti. Já tinha começado a malhar na academia 50 vezes, só ia na primeira semana. Já tinha tentado várias atividades e todas eu parava no meio do caminho. Ou porque cansava, ou porque enjoava, ou porque dava preguiça mesmo. E aí, o que foi que me levou a ter a ideia de fazer um Ironman? Eu trabalhava no governo do estado do Ceará, e poucos dias depois desse episódio, houve uma reunião com os organizadores do Ironman e o governador, na época o governador Cid Gomes. Né? E eu participei e soube que ia ter um Ironman aqui em Fortaleza. E na mesma hora me deu um estalo. Eu disse: rapaz, se eu definir uma meta tão alta como é fazer um Ironman, eu vou pelo menos me esforçar para estar vivo no dia da prova, né? Então, é velha história, eu vou mirar nas estrelas, né? Como é? Pra acertar a lua, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, exato. Isso nós estamos em 2012, é isso? Minha mãe teve doente em 2012, faleceu em setembro de 2012. Procurei médicos e nutricionistas no meio do ano de 2013. Passei julho de 2013 e agosto trabalhando. Aliás, fazendo exames, etc.
E lá no final de agosto eu comecei a treinar. Então a gente está agora em agosto de 2013. Houve essa reunião, eu descobri que ia ter um Ironman aqui em Fortaleza e resolvi fazer. Perfeito. Definido que você vai mudar de atitude alimentar e física, etc. Quais são as pequenas atitudes que você tem que tomar assim, para mudar esse rumo da saúde? Jogar aquele chocolate guardado fora, molhar a geladeira que tiver de refrigerante, derramar na... Olhar aquelas batatas fritas prontas e dar para alguém da esquina. Eu sinto vontade e como tudo que eu comia antes, né? Na verdade, eu não como com a mesma frequência nem a mesma quantidade. Mesma intensidade, né? Com a mesma intensidade. Mas assim, hoje eu já adquiri uma educação alimentar que eu não consigo passar mais de 3 horas sem me alimentar. Nesses intervalos de 3 em 3 horas eu tento comer uma coisa mais saudável. Mas, por exemplo, no final de semana, às vezes no domingo, eu tenho vontade de comer, o André até sabe, a gente vai várias vezes comer maminha com baião e batata frita e Coca-Cola. E eu adoro. Estou de dieta, não vou mais fazer isso por um tempo. Ah, muito bem. O Deoclésio tá correndo 40 quilômetros. E tu, André? Cara, daqui pro jornal eu vou de carro, às vezes, muito rápido. Eu chego em meia hora. Ah, muito bem. Carro, né? Mas aí, Deoclésio, você começou a fazer atividade física? Não, foi de um dia pro outro. A minha primeira ação foi me inscrever no Ironman. Tudo que eu sabia de Ironman era que era uma prova muito difícil. Eu não sabia mais nada. E eu já tinha visto um vídeo no YouTube de um pai que tinha um filho deficiente que empurrou o carrinho dele no Ironman. Pronto, era tudo que eu sabia sobre o Ironman. Então eu me inscrevi na prova, inscrito e com a inscrição paga, que não é um negócio muito barato, né? A inscrição é em torno de $750. Então, me inscrevi. Fora equipamento, né? Isso é só a inscrição, só para poder participar da prova é $750. Uma semana depois, ou 2, eu imagino que o corpo tenha perguntado assim, que diabo é isso? Cadê a gordura? Cadê o sal? Cadê o açúcar? E deve ter tido alguma reação. Quais foram as reações que o teu corpo teve assim, depois que começou a mudar, a comer direito e se movimentar? Fora arrependimento e vontade de desistir. E liseira, né? E liseira, né? Rapaz, pra mim foi uma coisa muito impressionante, porque parece brincadeira, mas no primeiro dia de treino eu não consegui correr 500 metros, né? Eu não consegui. Eu cheguei em 500 metros e morri, né? E assim, eu realmente pensei em conseguir. Mas eu tava tão motivado, que eu não lembro de ter sentido assim muitos efeitos ferais. Mas claro que no começo ninguém acreditou que eu ia fazer. E ninguém me apoiou. Todo mundo achava que era loucura o que eu tava brincando. Eu lhe apoiei. Oh, mentira. Diga aí, rapaz, me defenda aí, que eu sempre lhe apoiei. Não lembro não, mas... Mas assim, se toda regra tem exceção, o André pode ter sido a exceção. Mas a regra foi, ninguém acreditou e nem ninguém apoiou, né? Todos fizeram chacota, eu achava que eu tava brincando, eu achava que eu ia desistir no primeiro mês. Então, eu comecei a ser trollado, né? Da forma com que eu trollava os meus amigos que faziam dieta, né? Eu tinha vários amigos que faziam dieta, eu mandava foto pelo WhatsApp com a foto do Burger King, comendo Burger King. Ou então, uma amiga nossa, muito famosa, blogueira, a Mariana Marques, adora coxinha, mas faz dieta. Aí eu comprava uma coxinha, comia, né? Enquanto tava comendo, mandava uma foto pra ela da coxinha. Então, logo no começo, as pessoas começaram a fazer isso comigo também. Eu tô comendo um Burger King, vem pra cá. Então, sai dessa dieta aí, deixa esse frango com salada e amanhã vamos comer pizza. Então, no começo foi assim, né? A resistência das pessoas foi muito grande em aceitar que eu tava mudando os meus hábitos, né? Quanto tempo levou, assim, pra você se adaptar e dizer, não, já estou no clima, não desisto mais? Eu acho que isso eu comecei a treinar em setembro, né, de 2013. Eu acho que até julho de 2014, né, 4 meses antes da prova, eu ainda não acreditava que era capaz. Eu sabia que era possível, mas continuava achando que era uma coisa muito distante. Até 4 meses antes da prova. Por que 4 meses? 4 meses antes da prova, né, cerca de 16 semanas, a gente tem um treinamento mais específico, voltado para a prova. Né? Então são os treinos mais casca grossa. Né? Então de setembro a julho eu tive mais treinos para poder conhecer e ter
condicionamento físico. E de julho para lá foram treinos, pedalar 90 quilômetros e depois correr 16, meio-dia. Ou então pedalar 6 horas seguidas. Ou então nadar 4 quilômetros. Então foram treinos realmente bem mais desgastantes. Superando esses treinos, né, cada treino era um desafio, eu fui acreditando e tendo a confiança de que no dia da prova eu ia me sair muito bem. Então até 4 meses antes da prova eu estava receoso ainda. Tava namorando na época? Rapaz, eu tava... Falou que teus amigos trollaram, né? Hoje tá namorando, tá casado, porque na época eu imagino que tem que despender um tempo muito grande pra treinamento, né? Já falou que dos amigos não teve apoio nenhum, né? Dos familiares, da namorada. Também não. Com exceção do André. Com exceção do André, né? Do André. Minha namorada no começo também achou que era loucura, né? Mas depois que ela viu que eu realmente tava... E assim, com muitos amigos também. Depois que viram que eu tava motivado, que eu tava realmente disposto a cumprir a prova, a cumprir o desafio, as pessoas começaram a acreditar, né, e até a admirar. No primeiro momento, o que foi que eu fiz para achar apoio? Eu criei um canal, um perfil no Instagram, né, para acompanhar essa evolução. @Projeto Ironman. Isso, @Projeto Ironman. Assim, tem 2 eus, né? Tem o @Delclésio, que foi antes da mudança, e tem o @Projeto Ironman, né? Que, na verdade, começou desde o primeiro momento. E lá foi o primeiro lugar onde eu encontrei realmente apoio. Várias pessoas que também queriam mudar de vida, que praticavam atividade física, que tinham passado obeso e que procuravam ter mais saúde. Então essas pessoas começaram a me estimular. Foi o primeiro estímulo que eu recebi, foi lá, sem dúvida nenhuma. Por isso que hoje eu tenho tanto respeito com o meu perfil no Instagram, né? Porque realmente foi onde eu encontrei o primeiro apoio. E hoje eu tenho seguidores do mundo todo, da Rússia, da Austrália, do Chile, dos Estados Unidos, brasileiros que moram em outros países, né? Pessoas que também estão tentando fazer Ironman, ou que já tentaram e não conseguiram, ou que tem como meta fazer o Ironman, né? Tanto brasileiros quanto estrangeiros. Então eu tenho um respeito muito grande com os seguidores lá do Instagram. Confessa aí pra gente, cara, quantas recaídas você teve lá no Fast Food? Olha, de setembro até o Réveillon de 2013... 457 vezes. Não. Eu não fugi nenhuma refeição. Eu não fugi nenhuma refeição da minha dieta. Isso aí foi um ponto-chave. Eu tava pesando 99 quilos. E eu perdi 13 quilos, só pra vocês terem ideia, 13 quilos nos primeiros 45 dias de dieta e atividade física. Dá quase, 300 gramas por dia, né? Então foi... E até o final do ano, até o Réveillon, realmente eu não fugi da dieta de jeito nenhum. Só passei a voltar a comer algumas das coisas que eu comia já em 2014, que a minha nutricionista autorizou, né? Só, você tá indo bem, já baixou os seus índices de triglicerídeos, já baixou o percentual de gordura. Então vamos fazer aqui, você tem direito a 6 refeições por semana e escolher o que você quer comer. E assim eu fiz, escolhia 6 refeições por semana para comer meu Burger King, ou então para comer baião com batata frita, que eu gosto, comer meu macarrão, que eu também gosto, né? E eu usava essas refeições como prêmio, né? Então eu deixava, vou deixar para comer o macarrão na véspera de um treino longo de ciclismo, porque é bom, porque vai ter carboidrato e tal. Eu fui nutricionista também, isso aí ele chama as jacas. As jacas, pois é. Tem direito a tantas jacas por semana. Cara, eu imagino que pra fazer provas assim de alta performance, só a alimentação não seja suficiente, né? Eu já vi até você fez uma postagem no Instagram, acho que no Facebook também, meio que defendendo, né, o complemento alimentar como forma de até mesmo de dar conta, né, do esforço que você faz. É uma alta performance que você tem, você é um atleta, né, a gente pode dizer isso. Mas você defende o complemento a linhas, né, que não defendem, que criticam, na verdade. Que é coisa escrota. Tem uma dessas polêmicas aí, escrotas, naturebas, etc. Procurei me inteirar muito sobre suplementação, até sobre o próprio Ironman e tal, não sei o quê. E caí na tentação de dar dicas, né, sobre alimentação e suplementação. Mas reconheci que eu não tenho conhecimento, né, suficiente para repassar isso para outras pessoas.
O que eu posso falar é que no meu caso, né, para mim o suplemento fez muita diferença, né, e eu segui estritamente o que um profissional de nutrição, que a minha nutricionista orientou. Eu nunca tomei nem um suplemento a mais, nem um suplemento a menos, né? Agora, sem dúvida, um dia ou outro que eu esqueci de tomar suplementação, ou que não dormi em casa, saí assado, esqueci, realmente faz muita diferença. Porque você tem uma dieta para emagrecer. Eu queria perder peso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma atividade física que demandava de mim muita energia. Então, são compatíveis, né? Eu estou comendo menos. Eu tava fazendo uma dieta para perder peso. Eu tava com muito peso. E até para a própria prova, quanto menos peso, melhor, né? Obviamente. Eu tenho que carregar menos massa durante muitos quilômetros. Então, eu tinha uma dieta que era deficiente em muitos nutrientes. Não nutrientes, mas em carboidrato, em açúcar, em massa, em fibra, né? E, na contramão disso, eu estava tendo treinos e atividades que demandavam de mim muita energia. Então, no meu entendimento, o suplemento entra exatamente para poder fazer este complemento energético e nutricional, né? Para não quebrar no treino, não quebrar na prova. Funciona mais como uma recomposição, né? Exato. Como o próprio nome diz, né? Na verdade, o suplemento, na verdade, é um complemento da energia que você precisa para poder executar a atividade. E para você desenvolver essa atividade nova aí que você decidiu, no caso o triatlon, né? Só uma boa bicicleta custa R$4.000. Aí você tem roupa, tênis, acessórios infinitos aí, alimentação, complementos, né? Qual foi o investimento aí para fazer o Ironman? André, como eu te falei no começo, eu não tinha noção do que era o Ironman, só sabia que era muito difícil, né? E até então, até começar a pesquisar, a bicicleta mais cara que eu achava que era uma bicicleta que eu tinha visto no shopping, no grande loja de esporte, que custava R$1.000. Barra circular. Né? Então, no universo que eu vivia, aquilo pra mim era uma bicicleta muito cara. Né? Monarch. Vinha com 2 garrafão na frente, assim, 2 garrafão d'água. Aquela calói alumínio que tem, vocês com certeza já viram no shopping. Então, pra mim, aquilo era uma bicicleta muito cara. E uma das decepções do esporte foi exatamente o preço do esporte. Quando eu me inscrevi, eu achava, vou nadar no mar, vou precisar de uma sonda e de um óculos. Um óculos deve ser R$30. Ou então, para correr, eu vou precisar de um tênis. Um tênis é uns R$200, um tênis bom, né? E uma bicicleta, quando eu for um cara que pedala muito bem, eu vou comprar uma bicicleta de R$1.000, né? Lê do engano, porque é um esporte realmente muito caro. Uma bicicleta, existem bicicletas, né, que custam o preço de um carro. Eu tenho amigos que têm bicicletas que custam do preço de um carro. A minha não é. E a bicicleta que eu comprei também logo no início foi uma bicicleta já usada, que muitas pessoas até nem acreditavam que ela fosse completar o Ironman, mas eu treinei um ano todo com ela e completei o Ironman com ela. Uma bicicleta usada, já antiga, mas uma bicicleta já de fibra de carbono, né? Que é o material mais nobre hoje para o ciclismo, porque é mais leve, né? Tem uma aerodinâmica melhor, né? Mas realmente é um investimento muito caro, tem bicicletas muito caras. Cara, quando fura o pneu no meio da prova, acontece isso? Acontece. Tu mesmo troca, é aquele mesmo esquema, se pedir ajuda tá fora, tá desclassificado? Não, no caso do ciclismo, você tem uma ajuda mecânica, né? Você tem, durante a prova, alguns motoqueiros volantes que lhe ajudam em algum defeito mecânico. Mas, por exemplo, se você furar o pneu, pro triatleta é mais uma modalidade, você tem que saber trocar. Ou então você vai ficar esperando lá parado 30, 40, 50 minutos até o motoqueiro passar para lhe ajudar. Eu tive que aprender a trocar o pneu. E, assim, modéstia à parte, eu troco bem e troco rápido. Tu é tipo assim, a Ferrari do Ironman, né? Não, mas ó, foi logo no começo, nos meus 2 primeiros treinos de ciclismo foram engraçados. Porque primeiro que eu não sabia que tinha que usar capacete. Nunca andei de bicicleta de capacete. Então eu fui pra treinar na CE 040 sem capacete. E todo mundo que passava pra mim me dava um cagaço, né? Ó o capacete! Ó o capacete! Ei, só cortando um pouquinho, né, Clécio? Você lembra de um caso aqui em Fortaleza que um motorista, dono do Fiat Uno, levou uma multa por estar sem capacete? Eu lembro. Cara, mas parece mentira. Mas no outro dia, sabe, cearense é bicho moleque, né? No outro dia tinha um cidadão ali, perto de um trabalho, o pessoal tirou uma foto de um cara, só pra frescar, um cara no Fiat Uno de capacete. Eu andava no primeiro treino, eu andei sem capacete, mas por realmente falta de informação, eu não sabia, né? Aí, na época, né, o meu próximo passo, meu segundo passo, depois de me inscrever na prova, foi procurar um treinador.
né? E eu hoje participo de uma assessoria esportiva que é a Diogo Porto, assessoria esportiva, né? Merchan. E aí, merchan aqui do meu treinador pra ver se ele me dá um desconto. Não, brincando. Você anuncia aqui com a gente. Nossos ouvintes são atletas. Não, mas o cara, ele é um triatleta já bastante experiente e é especialista em triatlo, né? E especialista em Ironman. Então, por isso que eu procurei ele. Porque realmente eu sabia que o desafio era muito grande. No dia que, é engraçado, só fazendo um parênteses aqui, já eu volto pra bicicleta. No dia que eu cheguei lá pra falar com ele a primeira vez, gordinho, né, e tal. Aí eu disse assim, você que é o Diogo? Ele sou. Aí eu disse, cara, é o seguinte, eu tô pensando em começar no triatlo e tal. Ele, cara, que legal. Mas você já pratica alguma atividade? Eu disse, não. Aí você já conhece? Eu disse, não. Então, como é que você soube que eu fazia as coisas? Não, é que eu já me inscrevi no Ironman. Ele olhou Que beleza. Aí ele pensou assim, não, ele... cada doido que grana me aparece fácil aqui. que eu vou ganhar. Ele achou que eu era doido, claro, né? Ele fez uma cara assim de que ia chamar um camburão e me levar pro manicômio. É porque foi ele. Se fosse o André, ele tinha acreditado no seu potencial. Com certeza, né? Não, aí ele olhou pra mim assim, ele me olhou dos pés à cabeça e disse assim, tu tá falando sério? Tu já se inscreveu e nunca fez nada? Eu disse, tô falando sério. É possível? Ele olhou pra mim e disse assim, se você quiser, é possível. É difícil, mas é possível. Eu disse, então tá fechado, a gente começa amanhã. E assim foi. Né? Foda. Esse bicho é foda. Valeu, André, depois eu te pago o almoço. Aí... Depois paga um Burger King. Fast food, Burger King, tá. Então, no primeiro treino de ciclismo foi assim, foi sem capacete, né? No treino seguinte foi sem suplemento. No outro treino eu não sabia que tinha que ter a sapatilha, né? Então, aos poucos eu fui aprendendo, né, as manhas do esporte, né? Fazendo merda, levando cagaço e aprendendo. Mas logo no segundo treino, por exemplo, já de capacete, eu não levei uma câmara de ar e não sabia trocar pneu. Então no segundo treino eu furei o pneu e andei assim uns 15 km com o pneu furado. Foi. Pra aprender. Logo no segundo treino de ciclismo. Que burro, dá 0 pra ele. Então tava tudo contra, né? Você continuasse. Levou muito tombo, Deoclés? Não caí. Eu caí, assim, tem o que a gente chama do batismo do ciclismo é quando você compra a sapatilha. Porque a sapatilha, ela prende no pedal, né? Pra você, ela é fixa no pedal. Aí você tem que dar um jeitinho pro lado pra ela desconectar do pedal e você poder pisar no chão. Então o batismo é quando você não tem a habilidade, que você para a bicicleta, você esquece que o seu pé tá preso no pedal. Aí você cai pro lado. Né? Então eu fui batizado, né? Também tive esse batismo aí. Beleza, aí você conseguiu aí em 14 meses fazer seu treinamento. Próximo à prova, você adoeceu, que eu sei. E aí, cara, qual o tamanho da agonia do desespero? Meu irmão, passei 14 meses, fiz o maior esforço do mundo, vou nadar e morrer na praia, literalmente. Rapaz, eu tive mesmo uma gripe, poucos dias antes, não, algumas semanas antes, né? Mas o bom de você, eu acredito ter seguido à risca o que minha nutricionista orientou, o que o cardiologista orientou e o que o meu treinador orientou, né? Me trouxe muitos benefícios. Um deles foi exatamente de não adoecer, né? E de quando a gripe tentava me pegar, eu desviava dela. Né? A verdade era essa. Então a gripe tentou me pegar poucas semanas antes da prova. Eu acho que até pela rotina de treinos, né? Que quando vai se aproximando da prova, os treinos são mais pesados, como eu falei. E você acaba tendo... Deoclés treina todo dia? Praticamente todo dia. Né? Praticamente todo dia. Algumas semanas a gente tem um dia de folga, mas na maioria das semanas os treinos são todos os dias, né? Começando bem cedinho, acordo todo dia às 15 para as 5 da manhã e achando bom. Mas né? Hoje eu acho essa bom. rotina, o Deoclés, assim, em paralelo com o teu trabalho? Uma das dificuldades de quem pratica o triatlon é de adequar a rotina de treinos, que é muito pesada, com o trabalho, com a vida social, com a namorada, com a família. E realmente é uma outra atividade, você conseguir conciliar tudo isso. Mas aí vocês têm grupos de ajuda, vocês como AA, como juntos e se apoiam? É o TA, os Triatletas Anônimos. Triatletas Anônimos, né? Não, mas assim, o bacana é porque realmente é uma turma muito motivada. Então a gente tem uma proximidade muito grande, né, com os colegas.
E tem aquela de um ajudar o outro. Quando percebe que um tá ali mais disperso, tá faltando treino, tá com dificuldade de acordar, combina com o outro liga. A gente tem um grupo no WhatsApp que quando dá o primeiro que acorda manda mensagem para acordar os outros. Né? Porque realmente é difícil para todo mundo. Ninguém, pelo menos a grande maioria, não tem a vida fácil para só acordar, treinar na hora que quer, se alimentar e depois descansar, né? Todo mundo tem trabalho, tem família. Mas tu não fica mandando mensagem quando tá pedalando não, né, mano? Não, fico não. Postando no Instagram. Às vezes eu posto no Instagram, quando eu treino de 90 km, 120 km, que na hora de fazer o retorno, né, às vezes a gente para num posto para beber água, aí eu posto, ponho no Instagram, eu bato uma foto lá com a turma. E assim, é uma forma também de estimular as pessoas, né? Pisando assim na galera obesa, né, no pessoal mais relaxado. Não, nem vejo assim não, eu vejo mais como um estímulo para os que estão nessa condição e que querem mudar, né, ver que é possível. Cara, eu tenho que fazer um relato aqui. Eu acompanhei a prova do Deoclésio e tava postando nas redes sociais dele, né? Que ele criou e ficava, né, alimentando sempre. Quando ele me chamou, pô, maior prazer. Acordei só em ter acordado cedo, eu já tava quase desistindo. Eu imagino. Partiu lá do Marina Park, tava lá o pai dele, a irmã, a namorada, uma galera. Pô, conseguiu mobilizar um pessoal pra ficar acompanhando. Entregou o celular nas minhas mãos e foi pro abraço. Eu fiquei acompanhando. Teve uma vez que vocês foram pro interior, não foi? Tu foi acompanhando ele de carro? Foi isso, não? Não, isso aí a gente tá planejando ainda, é um projeto pro futuro que vai ser realizado. Logo. Logo, a gente vai fazer isso aí. Não teve não, Deoclésio? Alguém que foi contigo? Não. Foi o Jean? Uma vez que ele foi pra lá e treinou e o Jean tava voltando e cruzou com ele, fez uma foto. Mas foi agora, no final do ano, depois do Ironman. A gente fez um desafio no final do ano de correr 100 km em uma semana, né? E no Natal eu tava lá em Acopiara, lá na nossa cidade, e no dia do Natal eu resolvi correr 30 km. Oh, que beleza. Aí, eu vou pensar o peru da noite. Ei, Deoclésio. Oi. O que é? Tipo o Forrest Gump, o cara tá sentado aqui, eu vou correr até o mar, aí corre, vê o mar de um lado, corre, vê o mar do outro lado. Não, o que acontece? Depois da prova, uma prova de Ironman é realmente uma prova muito desgastante, mesmo para atletas profissionais, né? Então, depois da prova, a gente passou ali um período de pelo menos 30 dias sem treinar, né? De descanso absoluto. E depois a gente vai voltando aos poucos. No Natal, já era praticamente 2 meses, né, quase 2 meses depois da prova. E algumas pessoas já tinham começado a correr um pouco mais. E ele foi mais um desafio que foi lançado do nosso treinador, para a gente não chutar o pau da barraca na ceia, nem no Réveillon, né? E se manter ativo durante esse período de recesso. Né? Então é comum no final do ano essa atividade entre os atletas, né? De ou definir uma meta de corrida, ou definir uma meta de ciclismo para você correr e cumprir ali durante o período do recesso. E a nossa foi correr 100 km em uma semana. Eu corri 100 km em 5 dias. Né? Aí nesse dia dos 30 km, o Jean passou por mim na estrada. Aquela velha buzinada. Foi. Então, você concluiu a prova, né? Então, concluindo aqui o meu raciocínio. Eu acompanhei, fiz as postagens. Cara, na bicicleta eu já tava cansado. Já era depois de meio-dia. E aí, assim, a gente que tava só acompanhando, tava com fome, cansado, sol. E a galera que tava lá, assim, óbvio que a adrenalina dá aquela força extra. Mas realmente, eu no final me emocionei. Não fiquei até o fim, a chegada propriamente. Mas acompanhei até a maratona, né? A corrida. E, cara, o Deoclésio tava sambando, assim. Passava, tal, tchauzinho. Você via que tinha muita gente que tava na iminência de desistir. O Deoclésio tava firme, concentrado. Realmente foi, assim, eu me emocionei. Aí você concluiu a prova. Beleza, você homenageou sua mãe, levou uma faixa lá, foi super bacana. E o que pensou naquele momento? É assim, uma pergunta bem clichê, mas que a gente tem essa curiosidade, né? Eu quero um Burger King. O que é que tu passou na tua Onde é o McDonald's mais próximo? Qual foi o teu primeiro pensamento após concluir? Cara, o meu primeiro pensamento, como o André falou, eu levei uma faixa, né, em homenagem à minha mãe. Na faixa diz assim: a você, mãe, que sempre acreditou em mim.
né? E realmente o meu pensamento naquele momento foi nela, né? De pensar que foi ela que me deu forças e que estava, de alguma forma, me estimulando a cumprir aquela meta e levar uma mensagem de solidariedade, de perseverança, de que quando a gente acredita é capaz, né? Meu pensamento realmente foi esse, de agradecimento por aquele momento. Realmente é um momento muito especial, né? Que quem tem a oportunidade de passar por ele é inesquecível. É um momento muito bacana. É comum depois da prova a pessoa adoecer, né, no dia seguinte. Aconteceu com você? Por que isso acontece? Isso acontece porque, como eu falei, é uma prova muito desgastante, né? Nos treinos, a gente, nenhuma das vezes, nenhum treino, a gente executa as distâncias do Ironman, né? A gente chega próximo, uma corrida máxima de 32 km, né? Mas nunca as 3 distâncias como no Ironman, porque é muito desgastante. Então é muito comum as pessoas no dia. Para vocês terem ideia, depois da linha de chegada, tem um verdadeiro hospital de campanha. É um grande galpão com médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, maca, soro, gente passando mal. Tem realmente muita gente que chega passando muito mal, né? Muita gente tomando soro, muita gente precisando de atendimento médico mesmo. E com relação a isso aí, a organização da prova é muito eficaz. Tem um verdadeiro hospital depois da linha de chegada. Clécio, Oi. Tem uma pergunta que, desde que a gente começou a conversar aqui contigo, tá martelando na minha cabeça que eu tenho que fazer. Cara, já morreu alguém numa prova dessa? Acho que é mais comum naquelas provas do Havaí, né? Do Ultraman, né? Que são... Cleiton, eu não vou saber te falar com certeza. Houve um caso aqui no Brasil, no Ironman Florianópolis, se não me engano, do ano passado, de uma morte na prova. Mas assim, o cara era triatleta, mas ele não estava competindo. Ele estava de bicicleta acompanhando uns amigos e se sentiu mal e faleceu. Mas eu não tenho muitas informações assim, não posso te garantir. Mas passar mal, desmaiar comum, né? Comum, muito comum. Mas é perigoso até, né? O cara tá pedalando, ele passar mal na bicicleta e levar um tombo. É muito perigoso. Até porque na bicicleta a gente atinge até 70 km por hora, 60 km por hora. Bem rápido. Caramba, 70 é o que eu ando no meu carro. Agora que o pessoal vai pegar no meu pé mesmo, porque eu ando devagar. Agora vamos para a parte glamurosa do Ironman. Eu vi que saíram matérias sobre você aí nos jornais locais, na internet. Depois de concluir a prova, tem o título de Ironman, né? Eu sou um Ironman para sempre. É como ex-presidente. Você é presidente para sempre, né? Então você é um Ironman para sempre. Agora eu sou um Ironman para sempre. Pronto. E o que eu quero saber é o seguinte: muda o tratamento das pessoas depois que você concluir a prova? O meu não, porque o meu, desde o começo, eu sempre acreditei, né? Mas... Deoclésio Tony Stark. Tipo isso. Cara, assim, as pessoas chegam pra mim querendo saber o que é que elas precisam fazer pra mudar a vida delas, né? Querem saber de tudo assim, em uma conversa de 5 minutos. O que é que eu como, o que é que eu faço, quanto é que eu treino, o que é que eu me alimento. É quase um Globo Repórter, né? O que ele vive, o que faz, como se reproduz, né? O médico deve sofrer também, né? A pessoa chega, eu tô com a dorzinha aqui, o senhor pode me dizer o que é que eu posso tomar? Em 5 minutos quer que faça uma consulta ali. Mas assim, eu sinto o maior prazer do mundo em contar a história, porque eu sei que eu tenho orgulho de dizer que é uma história vencedora. E que sempre que eu faço isso, eu acredito que esteja estimulando que outras pessoas não necessariamente façam Ironman, mas pelo menos tenham uma vida mais saudável, descubram que a atividade física pode ser prazerosa, né? Porque muitas pessoas acham que é sofrimento, que eu não tenho por que sofrer, se eu posso ficar na minha cama deitado, né? Mas é um investimento a longo prazo. Eu acredito que o benefício, né, a gente colhe lá na frente, né? Tendo uma vida mais saudável. Clécio, qual foi o momento que essa atividade física deixou de ser um saco e passou a ser legal, da maneira que você está falando aí? Nas primeiras semanas, realmente foi muito difícil, porque eu mudei totalmente a minha rotina, né? Foi muito difícil. Mas a partir do momento que eu consegui perceber a melhora, né? Perceber que eu estava conseguindo correr um pouco mais, conseguindo que eu estava acompanhar os atletas mais experientes durante mais tempo no ciclismo. Então, eu
os pequenos estímulos diários foram importantes para eu conseguir perceber esse prazer na atividade física. A gente já pode falar das pulseiras? Fiquei curioso sobre as pulseiras, quero saber. Só explicando aqui para nossos ouvintes, na foto do Deoclésio no Skype, ele tá com os dois braços para cima, fazendo o sinal V de vitória, e em cada braço tem uma pulseira, uma de cada cor diferente, uma verde, uma rosa, uma amarela, uma vermelha com bolinhas amarelas, uma lilás, uma anil e uma salmão. Mas não é uma verde, é uma verde choque e uma rosa choque. Né? Verde limão. O que é isso? Você faz parte do look do dia? Look do dia. Aliás, tem um NHS excelente sobre moda, procure aí, se eu não me engano, é o NHS 11. Se eu não me engano, procurei com a participação especial da Marre Chic, blogueira famosíssima. Não, essas pulseiras é o seguinte, na verdade é aquele pompom de cabelo, de amarrar cabelo, né? Tem a prova de corrida, ela dava 3 voltas no percurso. A gente saía do Marina Park, ia até o Porto do Mucuripe e voltava até o Marina Park. Oh my God! É longe. Cada volta tinha pouco mais de 14 quilômetros. E a cada volta você recebia uma pulseira de identificação para a organização da prova saber que aquele atleta já completou a primeira volta, ou a segunda, ou a terceira. Então eu recebi 3 pulseiras que hoje elas continuam guardadas, penduradinhas lá no meu quarto. Era uma pulseira verde, uma pulseira rosa e uma pulseira preta. Né? Você ia passando, cada volta você recebia uma dessas pulseiras. Né? E a foto do perfil é exatamente a foto da chegada. Né? Para você meio que não se perder, você fica meio doidão lá na concentração, só quer correr, para não dar uma volta a mais ou uma volta a menos. Né? A pessoa já não bastasse tão cansativo, querendo dar uma volta a mais por engano. Mas é possível. Ou então dar uma volta a menos e ser desclassificado, entendeu? Isso é possível. Eu soube que teve um cara que tentou a malandragem aí pra completar a prova, é isso, Douglas? Conta essa história aí. Mas infelizmente teve um caso desse aqui em Fortaleza, né, de um atleta que não completou todas as distâncias. Atleta entre aspas, né? O cara desse... Mas foi, acho que foi querendo ou foi sem querer, tipo aí nessa de o cara nos tocou e passou o pior é que parece que no caso dele foi proposital. O jeitinho brasileiro. Ele quis dar um jeitinho brasileiro. Só que a prova realmente é muito organizada e ela tem sensores, né? Você corre com um chip e ela tem sensores em vários pontos da prova, pelo menos nos pontos mais limítrofes, né? Lá no último retorno do ciclismo, na distância mais longa da corrida, né? Então você passa por esses pontos várias vezes e fica registrado qual foi o atleta que passou, com quanto tempo, e a organização da prova tem isso, né? Então, em Fortaleza, infelizmente, teve um caso de um atleta que quis diminuir as distâncias. Ele chegou a receber a medalha, porque realmente ele chegou lá na hora, né, e cruzou o pórtico. Mas no dia seguinte, a organização da prova detectou que ele não tinha cumprido todas as distâncias e ele teve que devolver a medalha. Caralho, será que o cara desse dormiu? Assim, enganei todo mundo, eu sou foda, né? No dia seguinte... Eu tenho um amigo que, se ele tivesse... O Cleito conhece, vai saber quem é. Se ele tivesse na organização da prova, ele tinha olhado pro cara e tinha falado assim: se toca, filho da potoca. Caralho, esse cara aí foi foda. Por outro lado, a gente teve um outro caso de superação foda também, que é um atleta paralímpico, é isso? Tem um cara que é cego, não é isso? A gente tem um atleta cearense, infelizmente não tenho muito contato com ele, mas eu já ouvi a história dele. Né? Ele é cearense, ele já era atleta antes de perder a visão. Ele perdeu a visão, se não me engano, num acidente automobilístico, e mesmo sem enxergar, hoje ele compete. Ele tem um fiel escudeiro que vai com ele usa uma bicicleta de 2 lugares, né? Então ele tem um técnico que acompanha ele durante a natação, durante o ciclismo e durante a corrida, orientando, porque ele não enxerga. O apelido dele é Ceguinho de Aço do Ceará, né? Assim, sério? É o Ceguinho de Aço do Ceará. Depois da prova,
você chegou a receber patrocínio ou alguém nesse sentido apontando, ou é uma merda no Brasil inteiro, independente se o cara é bom ou não? Mesmo com os custos muito elevados da prova, eu realmente não tive nenhuma ajuda financeira, né? E quem quiser, por favor, tem conta do Banco do Brasil, do Bradesco. Se quiser divulgar, a gente bota na posta. Fazer um Patreon. Mas, assim, infelizmente, é uma realidade em todas as categorias esportivas, né? Não só no triatlo, não só... Eu considero o triatlo uma prova muito elitizada, porque realmente o custo é muito caro, né? Mas mesmo em modalidades mais baratas, né? A gente não consegue o patrocínio que o esporte, eu acredito, que deveria ter. Até pela função social do esporte, né? Com a juventude, com... Aliás, tem tanta coisa ruim aí, seduzindo as nossas crianças e os nossos jovens, né? Por que a gente não estimula que coisas boas façam também esse papel sedutor, né? Infelizmente, a nossa sociedade tem essa deficiência. Eu vou fazer uma provocação aqui para os integrantes aqui do NHS. Vou sentir falta do Cris e do Sidney, do Cris e do Eli nesse momento, porque eu quero agora saber qual foi o momento de superação aqui de cada integrante da gente aqui. Eu posso lembrar a minha aqui, rapidamente, que foi quando eu passei no vestibular. Foi a minha maior superação hoje. Até hoje eu nunca consegui mais do que passar no vestibular. E você Sidney? Cara, qualquer tipo de superação, tá falando mais física? Uma vitória, física, né? mais física. Foi muito tempo fazendo uma prova, cara. Cara, da parte esportiva, eu corria, eu costumava correr, hoje em dia até que eu dei uma parada, mas a prova mais longa que eu completei foi 10 km, né? Então nem compara com questão de Ironman. Mas eu acho que é, de certa forma, uma vitória. Completar 10 km, pra mim que não sou um atleta habitual, foi bem legal. Assim, já fiz algo. Você participa daquelas provas de revezamento que tem no supermercado aqui na cidade. E normalmente a gente faz equipe de 4 pessoas que são 10 km pra cada um. Então pra mim que sou um meio que sedentário é sempre uma vitória, né? Não deixa de ser. Eu acho que com certeza. O primeiro passo tem que partir de dentro da gente, né? Nem que seja para correr 1 quilômetro, nem que seja para acordar mais cedo, um belo dia, entendeu? Acho que... Cleiton, sua superação. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu passei no vestibular também, como você tá falando, André, porque para mim foi uma coisa muito especial, porque como a história todinha do Deoclésio aí veio em torno dessa adversidade aí que a mãe dele encontrou, a minha também veio, porque eu já fazia 7 anos que eu tinha terminado o ensino fundamental, médio. Foi um curso profissionalizante, onde eu não tinha matérias como matemática, biologia, química e física, e eu estava me recuperando de uma cirurgia de hérnia, né? Então o médico falou, olha, você vai passar aí uns 8 meses sem procurar trabalho, você vai perder peso. Na época eu pesava 92, então eu fiquei muitos meses em casa. E eu aproveitei esse tempo, rapaz, eu vou estudar para fazer o vestibular. E fiquei em casa, eu acordava cedo, eu via aulas na TV, eu conseguia xerox com as pessoas, eu conseguia livros emprestados, e no final do ano eu fui lá, fiz a prova e passei. Então, a gente tá tão mal que a nossa superação não é nada física, né? Não, mas pronto, é como eu tava falando, foi um momento muito feliz, assim, de superação, porque foi em torno disso daí. E hoje eu estou vivendo um momento muito parecido, porque eu continuo com esse problema. O médico pediu para eu perder peso, eu não perdi peso, eu só aumentei meu peso de lá para cá. Hoje eu estou muito próximo do peso que eu tinha na época que eu fiz a cirurgia, que é 90 quilos por aí. E eu estou 3 vezes por semana, estou indo lá fazendo meu tratamentozinho da coluna, malhando, acompanhando com um nutricionista de APA4, comendo de 3 em 3 horas. Então, assim, hoje eu estou tendo uma qualidade de vida muito melhor do que há um ano atrás. Mas é como o Dr. está falando aí, é 1 leão por dia, né? Até por isso que eu perguntei para ele quando é que fica legal, porque ele disse 6 meses não, mas eu tô indo. Deoclésio, quando é o próximo Ironman? O próximo Ironman já estou inscrito, vai ser aqui em Fortaleza de novo. Olha, Cleiton, fica a dica. Fica a dica. É no dia 8 de novembro.
É isso aí, meus caros. Conversamos hoje aqui com o Deoclésio Castro, o cara que saiu ali da beirinha do infarto para se tornar um Iron Man, né? Você pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque não é todo mundo que pode ser Iron Man, não. Mas você pode pelo menos tirar essa bunda do sofá aí, mexer o corpo e viver um pouquinho melhor. Hoje nós tivemos banda no Então Toca. O Então Toca de hoje, o nome da banda é It Girl, essa garota. É uma banda cearense. Conheci essa semana, muito bacana o som dos caras. É liderado pelo guitarrista Anatoly Nogueira, né? Eles tocam coisas que são um pouco surreais, mas é um rock assim com bastante atitude, né? Eu posso aqui dizer que eles têm composições próprias e fizeram uma escalada bacana nos últimos 2 anos. A banda só tem 2 anos. Então, além do Anatoly, tem o Cícero Nascimento, Pedro André Fialho, Mike Dutra e Yuri Lobato. Nesse período deles, eles fizeram shows no Rio Grande do Norte, na Paraíba, se apresentaram em festivais locais. Vai estar no post aí todos os links para você entrar em contato com a banda. It Girl é o nome dessa banda. Bacana. E quem quiser entrar em contato com a gente, tem o e-mail podcastnhs@gmail.com. No Instagram também, @podcastnhs, é o mesmo endereço do Twitter, @podcastnhs. A gente também está no facebook.com/podcastnhs. Se você quiser escutar todos os outros episódios do NHS, é só ir no nosso site www.podcastnhs.blogspot.com. Então é isso, meus amigos. Esse foi o podcast NHS número 15. É isso, Sidney? Número 15. Caralho, acertei. Pela primeira vez. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tire a bunda do sofá. Vamos nessa. Ei, deixa eu contar uma piada, deixa. Já que o Elinho não veio hoje. Conta. Do bolo. Não, do bolo não. Ó, vou contar uma piada que tem até a ver com o tema. O que o pneu da frente da bicicleta falou para o pneu de trás? Opa! Tá vazando pelo pito. Não, falou assim, cuidado, olha a taxinha. É o outro, que taxa? Foi boa. Ei, já tá gravando esse negócio? Eu posso mentir e dizer que terminei o Iron Man? Essa é uma pergunta costumeira nas gravações da NHS. Então, Já está gravando. entrou no Skype, já está gravando faz tempo. Já está gravando. Nascido e criado em Santa Quitéria. Não, vou começar de novo. Ei, já tá errado isso daí. Eu não nasci em Santa Quitéria, não. Eu nasci Olha aí, olha o jornalista aí. Pense. Informação totalmente errada. Né? Não, se tu mudar só isso aí, o resto tá certo. Diz aí. O negócio é só tu lá. mudar o local de nascença. Maranguape, foi que tu nasceu? Nascido em Maranguape e criado em 14 cidades do Ceará. Beleza, vou mudar só isso aqui, peraí. Tu nasceu em Maranguape, porra? Rapaz, me disseram que foi, eu não me lembro, não. Não se envergonhe. Cara, É porque eu queria copiar no meio aqui, pô. amigo de infância, Ah, tá. de vergonha alheia. André, cada gravação é um destaque, se supera na vergonha alheia. Tem uma pergunta, Deoclésio. É uma pergunta assim, super séria e super elaborada, não vai ficar com raiva. Quando o cara termina o Iron Man, o cara vira um CDF ou um pica de aço?
Toda atividade é válida. Mas eu tenho superação. Inclusive é uma história para outro tema de NHS, mas a grande superação da minha vida foi o dia que eu consegui instalar um chuveiro elétrico aqui em casa. Cara, tu quer falar sobre isso? Eu Macho mostro. alfa. Não, o Sidney só fala disso. Cara. Caraca, bicho, é porque foi tenso, vocês vão Vai ser o saber. próximo, vai ser o próximo. André gastou toda a capacidade jornalística dele do ano fazendo esse texto aí, viu? 3,8 quilômetros de natação no mar. Foi mais. É engenharia de produção, não é engenharia elétrica. Rapaz! Tu não quis atrapalhar no meio do caminho pra poder não cortar a empolgação do garoto. Eu posso fazer de novo? Não. Não,